A paz do Senhor, meu nome é irmão Marcelo e hoje estou aqui num dia chuvoso, né? Deus enviando essa chuva para nós, porque tudo provém de Deus. Até mesmo as pessoas que não compreendem isso e acham que é fruto da natureza, ora minha gente, quem vocês acham que a natureza é controlada por quem? Por algo sobrenatural. Meu nome é irmão Marcelo. E o meu assunto hoje é referente de causa, elementos e sentimentos. Há pouco tempo, há uns anos atrás, já foi feito um estudo, e o estudo foi feito que o coração é capaz de pensar igual o cérebro. A Bíblia diz que as emoções, elas surgem dentro do nosso coração, e elas fluem na nossa mente, contabiliza no nosso subconsciente. Ficam registrados várias coisas que aconteceram na nossa adolescência, né? E a gente, às vezes, traz lembranças do nosso passado. Por isso que a Bíblia diz que quando um dia encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo e fomos transformados num corpo incorruptível, né? E a terra ser restaurada, e todos nós viveremos numa terra que foi restaurada, que foi trabalhada por Deus, e não haverá mais fronteiras, e não haverá mais fome, não haverá mais dor, nem doença. Confiamos em Cristo. Enquanto isso não acontece, vou procurar orientá-los da melhor maneira possível, aqueles que querem ter uma vida sadia, sabendo que todo mundo adoece, mas todo mundo também se alegra. Meu nome é irmão Marcelo e eu venho aqui para lhe orientar. Meus amados, durante o decorrer dos séculos, o homem sempre foi escravo de outros homens. E a ideologia foi algo perfeito para fazer que as pessoas ficassem presas nos seus dogmas, nas situações que foram criadas por homens que queriam escravizar outros homens para se enriquecer. É fato que isso acontece até hoje na nossa sociedade. O ponto vital disso é que a religião, ela foi o caráter primordial para escravizar as pessoas. E assim, os que estavam sobre a cadeia do comando, né, não permitiam que outras pessoas tivessem acesso. Como? A leitura, a escritura. Nas épocas que antecederam a Jesus Cristo, até muitos anos, séculos depois, para você comprar um pergaminho ou você comprar até mesmo um caderno, na época, vamos botar aqui 1619, você tinha que ter muito dinheiro. Imagine na época do nosso Senhor Jesus Cristo, uma folha de papiro, quanto deveria custar? Centenas e centenas de reais. Então, e durante muitos séculos mesmo, até 1600, até mesmo, vamos botar 1800, as pessoas já tinham um poder aquisitivo, né, relativa à economia alemã, as economias da Inglaterra, da França, né, elas estavam crescendo, já existiam máquinas que faziam, até porque o tear mecânico surgiu em 1888, a impressão, a máquina a vapor também, a Revolução Industrial, né, inglesa, que começou em 1888. Ao saber disso, vocês imaginem que as formas que a sociedade encontraram para reedificar mais direitos surgiram na Europa, com a Revolução de 1789. A Revolução de 1779, ela foi primordial para que a sociedade buscasse os seus direitos. E depois disso, houve muitas outras revoluções francesas, porque, na verdade, o que lhe foi oferecido era uma ideologia, a de direita e a de esquerda. Ali surgiu
grandes encontros, né, daqueles que defendiam a elite suprema e aqueles que defendiam os mais pobres e necessitados. Meu nome é Irmão Marcelo e eu estou aqui para colaborar e peço para que vocês me ajudem dando like no vídeo. Necessito de vocês, porque sem vocês é impossível desse vídeo ser reconhecido. Meus amigos, eu estou numa luta muito grande. Essa luta é para poder trazer mais pessoas a esclarecer. Eu não estou querendo fazer que as pessoas sejam os meus escravos, até porque o título do vídeo deveria ser Olhar Aberto, né? Nós devemos ter um olhar aberto, ouvidos apurados, para poder entender o que é sábio, sabedoria de Deus, e o que é escravidão humana. E a escravidão humana, ela foi um berço de lutas de pessoas que talvez, ou por falta de, de seus emissários, de seus discípulos, que talvez ainda não, no caso, não existiam. Vamos citar aqui, vamos falar sobre Aristóteles, né? Podemos falar também sobre outros filósofos que existiram na época, como Sócrates, homens que, principalmente Sócrates, né, que falava sobre a liberdade, contra a escravidão, né, e apaziguar as situações. Muitas pessoas que estudavam, que tinham acesso ao estudo, começaram a notar que aqueles estudiosos, né, os que eram bancados pela corte real, eles não queriam que a sociedade tivesse acesso a né? Iam gastar muito dinheiro para poder educar o povo. Poucas pessoas é que tinham o domínio da escrita. E a maioria só sabia falar, e mal porcamente falar, porque não tinham nem escolas. Quando olho isso, eu vejo o nosso país numa situação que ainda não saiu do século XVIII. E ainda surgem aquelas pessoas que acreditam em homens que fazem promessas evasivas, como sentimento à pátria, como sentimento familiar, né? Fazendo promessas, né, até mesmo de invasões, né, a outras nações e conquistas. Temos aí o Adolf Hitler. A diferença entre Hitler e o homem e o Jair Bolsonaro são semelhantes, mas são bem diferentes. Hitler, ele era um correio do exército alemão. Para vocês entenderem, Hitler era austríaco e ele se alistou no exército alemão e ali ele participou da guerra que iniciou-se em 1914 e terminou em 1918. E Hitler ficou indignado pela derrota das forças alemãs. Mas Hitler foi um homem que lutou, que batalhou, era um homem disciplinado, não era um homem disciplinado, era um homem companheiro que gostava dos seus amigos. Vejam bem, não estou defendendo Hitler, eu estou falando sobre a história de Adolf Hitler. Quando Hitler lançou-se na política, até se tornar chanceler, vemos que Hitler conseguiu consolidar o sentimento patriótico e o sentimento familiar. Inclusive as igrejas da época evangélicas assinaram um acordo com Adolf Hitler e se uniram, né, principalmente para combater o bolchevismo de esquerda e o judaísmo, que se uniram contra o nazismo. O nazismo verdadeiramente já deixava sinais, até as palavras de Hitler, que os judeus eram considerados animais, traidores, culpados pela derrota e que os bolcheviques eram os infiltrados que queriam destruir a sua nação. E com isso, Hitler conseguiu muitos adeptos, o próprio Himmler, Goering, outros comandantes que na época fizeram sucesso. Então, Hitler conseguiu consolidar. Agora vamos para Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro é um pouco diferente, né? É uma pessoa que foi obrigada a dar baixa por fatos que ele realizou, né, crimes que ele cometeu quando ele era militar. Era uma pessoa irresponsável, era uma pessoa que não queria obedecer às ordens dos seus superiores. E como político, 7 anos como deputado, votado com o sistema eletrônico que ele tanto criticou, né, ele, na verdade, durante todo esse tempo não apresentou nenhuma emenda, não criou nada, apesar que só teve 3, nada que fosse relativo. Foi uma pessoa sempre muito bem acomodada no seu berço, ao qual ele sempre gostou. E quando ele foi lançado à candidatura, foi tudo muito bem preparado e articulado. E o slogan para ser eleito foi a coisa mais incrível que nós podemos imaginar. Jair Bolsonaro foi eleito com 3 palavras repetidas por homens que surgiram na época, como Benito Mussolini e Adolfo Hitler: pátria, família e segurança. Meu nome é João Marcelo e eu vos digo que a história se repete. Só que há uma diferença entre Hitler e Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é uma pessoa impossível, ele parece que tem aspectos um pouco fora do normal, parece que sofre, parece que é uma pessoa um pouco bipolar, né? E é uma pessoa destemperada, descontrolada, que ele mantém algumas narrativas que depois ele desconversa aquilo que ele falou. No outro dia ele fala uma coisa, de manhã ele fala uma coisa. E durante a presidência ele gostava muito de se amostrar, estava todo dia dando entrevista, todas as vezes fazendo live. Parece que ele estava mais comprometido com a ideologia com o povo. E vou lhes explicar por que esses homens, eles sempre usam o patriotismo, né, como regra, e sempre usam a família. Vamos lá. Meus amigos, vivemos num país democrático, num país laico, mas infelizmente nós temos raízes, né, que imperaram a velha república, em que o povo era escravo sem nenhum direito, até a chegada de Getúlio Vargas, que foi, apesar de ser de extrema direita, e eu não tenho lados, foi um homem que teve visão para melhorar o Brasil. Foi o único presidente que na Revolução de 1930 foi a necessidade de ele chegar ao poder, que ele um levante de São Paulo se levantou contra ele, dos antigos coronéis, daqueles que queriam manter o povo escravo. Quando eu falo coronel, eu falo coronel por nome, não coronel por farda. E eram aqueles que continuam a querer pagar o seu tesouro a Londres, que se enriqueceu com o dinheiro que saía do Brasil. Eu poderia aqui até falar sobre as capitanias hereditárias, falar sobre Dom Pedro II, falar sobre o Barão de Mauá, mas eu tenho vídeos que já falaram sobre isso e eu não quero falar. Meu nome é João Marcelo, eu estou aqui para colocar a essa situação em evidência. Todos podem pesquisar o que eu estou falando, fiquem à vontade para procurar em livro. Getúlio Vargas, ele trouxe da Alemanha, da Europa, né, mas principalmente um acordo que ele fez com a Alemanha em cooperação econômica. Foi muito bom. Apesar de uma certa ideologia, né, até mesmo no imitar do soldado da Marcha do Pato, Getúlio Vargas trouxe para, que na época foi revolucionário, né, os direitos trabalhistas que ninguém tinha, né, eu não quero falar sobre os direitos trabalhistas, senão o vídeo vai ficar grande, a indústria do aço, né, de mineração, e foi responsável para o desenvolvimento do país. Infelizmente, a volta dele em 1904 não deu muito certo, né, houve muitos equívocos e acabaram defraudando com um suposto suicídio. Eu não estou dizendo que ele foi assassinado ou não, até porque eu não vivi naquela época e não tenho os elementos suficientes para falar sobre esse assunto. Além de que isso não é ameaça. E supostamente ele cometeu suicídio e ficou para a história. A carta de Getúlio mostrou, né, os seus feitos que ficaram para a história.
Esse sim foi um grande estadista, na minha opinião, com ressalvas, para Ernesto Geisel, que era um homem de punho e era um homem que também não se acovardava. Ele chamava a responsabilidade sobre si. Já o Jair Bolsonaro, ele tem uma característica covarde. Ele tinha lá o seu subordinado, o Coronel Cid, e agora ele bota a culpa no Coronel Cid nos atos que ele cometeu sobre as joias e outros crimes a ele agregados. O incrível é que ele foi dirigente da nação, chefe da nação, e ele nunca tem culpa de nada. Porém, as joias foram dele, ele comercializou as joias, ele pegou as joias, né? A Polícia Federal já sabe de tudo, não precisa de nenhum depoimento e nem de uma denúncia premiada. Agora eu quero colocar aqui um ponto. O porquê esse comportamento de Jair Bolsonaro é totalmente diferente dos outros líderes? Porque são líderes que assumem o que fazem. Já o Jair Bolsonaro não assume. Outro ponto é Benito Mussolini, que também era um covarde. Benito Mussolini demonstrava também anseios à covardia. E adorava motocicletas, não diferente de Jair Bolsonaro, que parece que é um imitador de Mussolini nas suas motocicletas. Meu nome é João Marcelo e agora quero falar sobre mais um ponto. Qualquer líder, seja ele qual for, ele sempre usa o patriotismo e a família. Agora eu vos digo, qual é a responsabilidade de governos, seja eles comunistas, seja eles socialistas, nazistas, essas ideologias, elas estão mortificadas, não estão mortas, mas estão mortificadas. E qualquer governo democrático, seja o que for, até porque tem governos democráticos que podem se tornar governos ditatoriais, mas eu não quero entrar nessa linha. Qual é a função de qualquer governo? Será cuidar da sua família? Cuidar da pátria? Não, a função de governo é desenvolvimento, geração de empregos, investimento em educação. Vou dar um exemplo de uma nação que foi arrasada pela guerra. E com a sua ideologia de guerra, a sua ideologia de extrema-direita, não estou aqui falando que a esquerda também não pode se tornar uma ditadura ferrenha. Para mim, lados não fazem diferença. Mas, nessa questão do Japão, levou o Japão a uma destruição, que foi bombardeado durante dia e noite com bombas incendiárias. E não bastasse o presidente Truman, na maior covardia, né? Não só covardia, né? Sem nenhum sentimento com a população, lançou 2 aviões que destruíram Hiroshima e Nagasaki. 2 bombas, uma teve até um apelido engraçado, Hiroboy. E era uma coisa que demonstrava a maldade humana, a capacidade humana de matar outro ser humano. O Japão foi arrasado, o Japão foi aniquilado. Mas o Japão se levantou. E será que foi a ideologia que levantou o Japão? Será que o governo japonês, o novo governo japonês democrático, ele investiu em ideologia, investiu em armar a sociedade contra a violência e defensor de família? Não. Ele investiu em educação. Se você que é crente e não lê Bíblia, se você que é crente e não estuda a palavra de Deus, que é a própria boca de Deus, como você pode entender os pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos pensamentos? Os pensamentos de Deus são tão grandes que nada pode superar a sabedoria de Deus, de nenhum homem na terra. Mas é através da palavra que nós temos conhecimento. E através da educação. E qual foi a aplicação da educação? Investindo em universidades, escolas, infraestrutura.
e capacitando jovens para serviços, né, que são escolas especializadas para aprenderem a fazer o seu serviço. Não só universitários, né, mas são as pessoas que eles viram que tinham grande criatividade, pegava aquele aluno para fazer um serviço profissionalizante, a qual uma empresa contratava aquele jovem e ele começava a trabalhar e produzir. E o Japão se tornou uma potência em poucos anos, depois de ser arrasado. Agora vamos falar do Brasil. O Brasil nunca teve uma guerra, nunca houve bombas, nunca foi bombardeado por nenhuma nação. Mas o Brasil passou 4 anos de retrocesso por causa da ideologia. Ideologia não gera emprego. Armar a população não dá cultura. Universidades, mais de 44 universidades praticamente fechadas. A UERJ praticamente fechada. Por quê? Porque o governo cortava os investimentos para fins políticos. E o governo não estava preocupado com o desenvolvimento. Quer ver uma coisa? Se você quer desenvolver uma nação, você precisa investir em tecnologia. E para você ter tecnologia, você tem que investir em capacitação técnica. E se você quer capacitação técnica, você tem que investir em escola. Seja elas profissionalizantes, seja elas escolas de curso médio, seja elas universidades. Preparamos engenheiros, cientistas. No Brasil, nunca houve tantos cortes. Os cortes ultrapassaram os 1000% a cada ano. Não sobramos nada para investir em ciência. Nunca foi tão destruído a ciência no Brasil. Os cientistas tiveram que fazer vaquinha, pedir vaquinha para continuarem fazendo o que dava para fazer. Isso é muito triste para qualquer nação. O exemplo de uma ideologia é o que está acontecendo em alguns países por aí, que eu não quero citar. O fato é o Brasil. O Brasil, ele passa por um momento de turbulência, porque ainda há aquelas pessoas com um sentimento nacionalista, patriotista, mas quem cuida e da segurança nacional são as Forças Armadas e não é projeto de governo. É lógico que o governo tem que ter um ministro, né? E o ministro das Forças Armadas para conduzir a nação, mas prestem bem atenção, isso não é nossa responsabilidade. Nós somos patriotas, todos nós, independente se você é de esquerda, de direita, independente de religião, tudo isso para mim é bobagem. Eu penso o seguinte: vivemos num mundo, principalmente aqui no Brasil, em que não há uma igualdade, que há uma desigualdade. Se houvesse mais igualdade, com certeza nós seríamos uma nação próspera em todos os âmbitos. Nós temos que ter uma polícia eficaz, uma polícia inteligente, uma polícia que trabalha com inteligência, uma polícia armada e preparada para combater, e não um cidadão armado para combater a criminalidade. Meu nome é irmão Marcelo e vos digo, como cristão, que a nossa arma é a palavra. Mas o tema e vou seguir o tema, ideologia. A ideologia, ela foi criada para escravizar. Átila, o rei dos hunos, uniu todos os hunos contra Roma. Foram mortos centenas de pessoas. Para provar o quê? Para provar o seu poder. Claro, contra o Império Romano. Mas, independente dessas justificativas, a ideologia é sempre um fator. Ricardo Coração de Leão. Os filmes de Ricardo Coração de Leão são magníficos, como um homem sentado no cavalo, um homem sempre pronto a ajudar a sociedade. Mas, na verdade, Ricardo Coração de Leão era um cobrador de impostos, um homem sanguinário, um homem que trabalhava para os templários, né, numa guerra santa que se arrastou lá no Oriente Médio. Enfim, todos os homens que trazem, assim como Gengis Khan, todos esses homens sempre usam a ideologia. E geralmente, sempre são homens sanguinários. Temos aí o Stalin, que não era russo, era georgiano. Havia uma dificuldade dele falar em russo e entender.
E temos o Vladimir Lenin, que foi o tutor do comunismo. Na verdade, não foi ele que criou o comunismo, mas o comunismo era e sempre foi contra casamento do mesmo sexo. Eu já falei isso aí em vídeos, né? Sempre contra a liberdade de pensamentos, né? E o comunismo é uma estrutura que abominava qualquer tipo de adoração a qualquer tipo de fé, seja ela a deuses, seja ela ao próprio Deus, Jeová, né? Expurgava qualquer tipo de religião. O homem morria e voltava para a terra, ao pó, e acabou. Mais nada existia. Não acreditavam em evolução. Não existe evolução. O comunismo, o Estado era o feitor. O feitor era o Estado. O Estado era o seu Deus. E a população não tinha quase direito a nada, até porque a ideia do comunismo é que todos tinham os mesmos direitos, mas na prática isso não funcionava. O povo continuava vivendo, né, na pobreza e no desenvolvimento. E é o que aconteceu no Brasil, né? As pessoas que falavam que o Lula era comunista, o Lula nunca foi comunista. O Lula é um homem de pensamento neoliberal, né? Um homem que, apesar de ser espírita, respeitamos a religião de qualquer uma pessoa, até porque isso não vai influenciar na sua capacidade técnica, porque existem muitos médicos e profissionais. O que eu acho que um político deve ser. Esse é o ponto que eu queria falar. Um presidente, assim como um senador, assim como um governador, assim como um vereador, seja quem for, ele é um agente público pago para isso. O que o Lula fez para o Brasil, e fez muito bem, apesar de pegar a corrente majoritária do governo Fernando Henrique, já pegou um real forte e manteve o Brasil nos trilhos e privatizou o que era certo e desenvolveu a Petrobras, criou as refinarias, e criou não, né? As refinarias existiram, mas fez refinarias, desenvolveu, né, várias estruturas e infelizmente, né, não foram muito reconhecidos por alguns oligarcas, aqueles que detestavam que o povo pudesse ter mais chance. Foi o homem que deu às igrejas a oportunidade à Marcha Jesus, que baixou, aniquilou com alguns impostos que eram cobrados às igrejas, né, e deu condições para que as igrejas evangélicas crescessem. Infelizmente, por causa de dinheiro, por causa de traição, né, as pessoas elas vieram com essas conversas chamando de comunismo, e as pessoas não sabem nem o que é o comunismo. Outras pessoas confundem comunismo com marxismo, é uma embolação do caramba, são narrativas criadas por pessoas totalmente despreparadas. Meu nome é irmão Marcelo, e agora eu quero falar para vocês qual é a face verdadeira de um político. Como eu encaro um político? Já tinha falado que um vereador, um prefeito, como qualquer servidor, seja ele um policial militar, um agente público, um agente de segurança, um médico, um enfermeiro, até mesmo em limpeza pública, um cheiro, enfim, qualquer homem público, para mim é a mesma coisa. Mas as pessoas, infelizmente, elas adoram idealizar, né? Criar uma imagem de um homem salvador, sentado no cavalo, né? Como Jair Bolsonaro já até fez isso, sentou no cavalo branco e saiu andando, e as pessoas tudo aplaudindo. Olha ali, esse é o meu salvador. Meu nome é irmão Marcelo, e vos falo que não existe nenhum salvador na terra. O nosso único salvador é aquele que não veio para resgatar Israel, mas para resgatar aqueles que estavam no cativeiro do pecado. Enfim, como eu encaro um político? Dessa maneira. Eu olho para ele, independente se é direita ou de esquerda, quais são os projetos a ser realizados. Não essa balela de cuidar de família. Porque quem cuida de família sou eu, você, meu. É você que sai todo dia para trabalhar e cuida da sua família. Quem educa a família é você. Ah, mas o cara está fazendo isso na escola, não sei o que, isso tudo é bobagem. Vamos parar com esse preconceito.
temos que entender que Jesus, vocês que são cristãos estão errados. Vocês cometem pecado 24 horas. Alguns de vocês, seguidores de Silas Malafaia, de Bispo Macedo, de Valdomiro, vocês estão sendo mal instruídos. Homens cães gulosos que não estão nem aí para com as pessoas, mas sim estão com os seus próprios, eles estão com os interesses da gordura que o povo tem para dar. E utilizam eles como massa de manobra. E na verdade, meus irmãos, Jesus se assentou com os samaritanos, comeu com os samaritanos, e os próprios discípulos ficaram indignados com a ação de Jesus Cristo. E Jesus não deveria agir daquele jeito, né? Porque sentar com o samaritano e comer com o samaritano, isso é uma afronta a Deus, isso é um escândalo. Os samaritanos são imundos, porque os samaritanos, mulher se deitava com mulher, homem se deitava com homem, e isso para os judeus era algo abominável, como é também abominável para os olhos de Deus. Mas Jesus não veio para condenar, ele veio contra o pecado e não contra o pecador. E as igrejas ensinam a vocês a ir contra o pecador, a odiar o pecador, e arrumaram um título falso, comunistas. Mas comunismo não existia, liberdade sexual, como na China. Existe liberdade sexual nos países comunistas? Vou dar os exemplos para você. Existe liberdade no Cazaquistão? Existe liberdade na China sexual? Aonde você vê isso? Onde existe o verdadeiro comunismo que saiu na União Soviética? Aonde existe liberdade? Me diz, que livro é esse? Nunca existiu liberdade nesses países. São países que expugnaram qualquer tipo de liberdade. Então isso é uma falsa impressão, isso é uma mentira, né? Uma narrativa que eles criaram para enganar as pessoas que não conhecem o que é o comunismo, o que foi o propósito do comunismo. E vivemos num país democrático de liberdade, mas as pessoas parecem que se odeiam. E o que nós vemos na boca de muitas pessoas é muitas mentiras. Houve um certo áudio aí de uma pessoa no WhatsApp dizendo que o Lula ia trocar sexo de crianças recém-nascidas. Agora você vê. Até porque isso seria cientificamente impossível de se fazer. Além de que isso é inconstitucional, é crime até na ONU. Muito pelo contrário, foi Jair Bolsonaro que diminuiu para 2 anos a pessoa mudar de sexo, que é um procedimento que a pessoa faz e é perguntado várias vezes se quiser. Agora, já a mulher, é impossível dela colocar o sexo do homem. Cientificamente é impossível, nunca daria certo, a ciência não chegou a esse ponto, né? Um dia talvez chegue, se a terra não for modificada e não vier o juízo de Deus, né? Enquanto isso é impossível. Então, gente, chip líquido, todas essas mentiras, ainda não tem nenhum metal líquido, né? É tantas narrativas mentirosas, é tanta loucura, e nós vemos que essas pessoas são doentes, vivem num mundo paralelo, um mundo maluco que só eles conhecem. É o mesmo mundo do falecido, esqueci o nome dele, um professor que tinha aí, né, que falava cada loucura, né, cada doideira que ele falava, que os 1000 anos estavam errados, que a arqueologia estava tudo errada, né, questionando todas as universidades, e a gente não deve nem dar continuidade a esse tipo de pensamento. Então, meus irmãos, vocês que são cristãos, e vocês que também não são cristãos, reflitam em tudo que acontece e tudo que está acontecendo. Né? Nós estamos vendo aí os escândalos, né, que foram imputados ao Lula, né, as denúncias premiadas, que nenhuma delas foram provadas, a Polícia Federal não achou nada, né? A Interpol investigou Lula em Cuba, investigou na Venezuela, nada foi achado, os bancos negaram, tudo foi investigado, tudo foi apurado e o Lula teve que ser indenizado. Sérgio Moro, infelizmente, um juiz que me enganou, apesar de Deus me dar visão. A minha esposa avisou, olha, eu sinto que esse homem é mentiroso, ele está mentindo. E a minha esposa nem fala de política, ela nem gosta disso, tá? Mas ela me avisou e eu acreditei. Gente, eu sinto vergonha. O cara apontar 17 denúncias de todas elas falsas, né? Então, é uma coisa incrível, né?
a pessoa ser acusada por um crime que não cometeu. Infelizmente, aqui eu não estou defendendo Lula, até porque eu estou dando os fatos. São os fatos. Agora vai ter gente aí que de repente pode chegar no meu vídeo e falar um monte de abobrinha. Eu não me importo e nem vou responder. Até porque o meu intuito aqui é esclarecimento. Agora já o Jair Bolsonaro é diferente. Não precisa de denúncia premiada. São investigações do FBI, da CIA, do FBI, da Polícia Federal e da Interpol, que está investigando e está achando tudo. A Polícia Federal já tem tudo na mão. Então não há nenhuma denúncia contra ele. Pelo contrário, qualquer denúncia que for feita vai ser apurada. Porque não vai ser aquilo que o Sérgio Moro fez. Um juiz, infelizmente, mentiroso. E a mentira tem perna curta. E vai chegar uma hora que ele vai ter que responder na justiça. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para esclarecer. O que aconteceu no Brasil foi a ideologia. E a ideologia, assim como a religião, e eu não estou generalizando as religiões, porque teve muita religião que se afastou da política. Você que é pastor, você que tem um compromisso de salvar a alma, você deve saber conduzir o seu povo para o reino dos céus. E o povo aqui está sendo preparado para morar na terra. Porque o Evangelho de Deus não é fonte de riqueza e nem ideologia de pátria. Muito pelo contrário, o Evangelho de Deus é amor, compreensão e paz. E que Deus abençoe o coração de vocês. Era somente isso que eu queria falar. E eu comecei a falar sobre Sócrates e Aristóteles, não para mostrar que eu tenho conhecimento, pelo contrário, para mostrar para vocês que sempre existiu homens preocupados com a sociedade. Apesar de não ter uma visão cristã, não estava distante do pensamento de Jesus. Jesus era um homem, que era um homem que tinha uma visão tão ampla, tão diferente desses pastores. Quando eu coloco Silas Malafaia, e Jesus Cristo, eu vejo de um lado Barrabás e do lado Jesus. Não há diferença. Um homem agressivo, um homem que debocha de quem é pobre, que debocha de igrejas pobres, um homem que se desfaz de quem não tem, um homem cheio de ódio, um homem que xinga, um homem cheio de raiva. Vai chegar a sua hora. E quando chegar a sua hora, eu não queria estar na sua pele. Eu digo, não é aqui na terra, é no reino do Senhor. A minha luta não é contra a carne nem o sangue, Silas Malafaia. A sua luta é contra a carne e sangue. A minha luta é contra uma luta interna entre o espírito e a carne. Mas você é pura carne. E é preciso você descer. Se você não descer, você poderá perder sua salvação. Eu não estou dizendo que você perdeu sua salvação. Vou lhe dar um conselho, Silas Malafaia. Se arrependa, faça como Nicodemos. Vende tudo que tu tem e distribui para os pobres. E faça como Jesus, enquanto há tempo. Porque tudo isso aí, claro, não vai deixar sua família amar. É uma situação. Mas tudo, boa parte que você adquiriu, abandone tudo. Tudo que você ganhou com este governo que passou, todas as suas viagens, todos os seus salários, distribua com os pobres que estão passando fome. Vocês pastores, eu não vou dar números, que se aproveitaram dos deleites dos governos, reflitam que vocês vão ter contas a prestar no tribunal de Deus. Todos nós iremos responder, mas há uma diferença. Nós teremos um advogado e vocês o terão, porque ele não virá como advogado, ele virá como juiz para vocês. Então, meus irmãos, um dia todos nós teremos que prestar conta. E eu não digo aqui na terra, mas digo no reino do Senhor. De tudo que fizemos. É claro que a Bíblia diz que a salvação é dom de Deus, mas as nossas práticas contam. Tchau e sejam bem-vindos. Ajuda no like, ajuda a compartilhar esse vídeo aí, tá? Eu quis ser o mais objetivo possível. Eu quis transmitir para vocês uma consciência, uma consciência sã, que nós cristãos temos que ser pessoas pacíficas. Nós não podemos ser violentos, apesar que vai ter hora que você vai se irritar, vai ter hora que você vai se esquentar a sua cabeça, mas você tem que se compadecer do próximo. Isso independente
se é rico ou pobre. Saber conversar, saber resolver as coisas. Não com ideologia e não com raiva. Esse tempo que fica aqui no passado, sei que ainda existe muita gente assim, mas elas vão ter uma decepção muito grande, porque mais coisas vão acontecer, e que isso seja um aprendizado para aqueles crentes que foram enganados pelo anticristo, porque a Bíblia diz que surgirão muitos anticristos. Já surgiu aí, já passou. Eu desde o princípio, eu tive uma revelação antes do Jair Bolsonaro, que ele seria eleito. Depois eu disse que ele não seria eleito. E quando ele foi eleito, antes dele ser eleito, eu disse que ele seria eleito. Só que ele estava nu diante da nação. Nu significa despreparado. Eu entreguei essa visão, essa revelação. E muitos me ignoraram. Entreguei, os vídeos estão aí para todo mundo assistir, Cristo Mensageiro. Infelizmente, né? Revelação, irmão Marcelo. Também se vocês escreverem, vai dar no mesmo. Eu vou compartilhar. Compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo para esclarecimento. Eu quero deixar uma reflexão aqui. Mateus 28, versículo 19. Ele disse para os discípulos de Jesus: vão a todas as nações, batizando, vão a todas as nações, fazei discípulos a todas as nações, em todas as nações. Mateus 28, versículo 19. Fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Espírito de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.